Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel. Vamos para a leitura da semana. Eu quero ler as orelhas, né, deste livro, e um trecho dele é O Preço do Monoteísmo, do Jan Assmann. Ele é um egiptólogo e teórico da cultura, muito bom, muito boa referência nas pesquisas da religião, principalmente a respeito do monoteísmo, dos monoteísmos, né? Então, eu quero ler as orelhas, que são essas partes aqui anexas à capa e contracapa do livro. Durante milênios, a humanidade conheceu apenas religiões de culto politeístas de âmbito local ou regional, enraizadas na história de cada povo, confinadas nos limites da sua língua e da sua cultura. A elas pertenciam os antigos deuses egípcios, babilônicos e greco-romanos, entre outros. As semelhanças entre tais religiões permitiam que se estabelecessem correlações entre elas, com fronteiras fluídas e até intercâmbio de deuses. Foi tremenda a alteração trazida pelas religiões reveladas monoteístas, consolidadas em textos canônicos e dotadas de vocação universal. Elas não resultaram de processos evolutivos, mas de atos revolucionários, apresentando-se como portadoras de verdades que não se veem mais como complementares a outras verdades. Fora da sua ortodoxia estão a heresia, o paganismo, a superstição e a idolatria. As religiões de culto lidam com o sagrado As religiões de culto lidam com o sagrado manifestamente presente no mundo, encarnado em objetos e lugares ou representado em imagens. Para as religiões do livro, porém, as coisas do mundo são armadilhas que desviam a atenção. O sagrado é inacessível aos sentidos. Nas religiões arcaicas, o texto, quando existia, estava inserido no ritual e subordinado a ele. No monoteísmo, o ritual passa a ser um acompanhante da leitura e da interpretação de escrituras canônicas. Elimina-se a exuberante teatralidade dos cultos. Em um caso, rito, imagens e imanência; em outro, escrita, abstração e transcendência. Nessa transição, o sacerdote cede lugar ao intérprete, ao erudito, ao pregador. Tudo isso é o que Jan Assmann chama de distinção mosaica, em referência ao fundador do judaísmo. Não se trata de um evento histórico específico, mas de uma ideia reguladora cujo efeito transformador e civilizatório se estende por séculos. Mas ao separarem rigidamente o verdadeiro e o falso, o certo e o errado, o bem e o mal, as verdades reveladas induzem as religiões à intolerância e ao antagonismo. É o preço do monoteísmo. Então, eu quero ler um trecho intitulado A Invenção do Homem Interior. Como ressaltou principalmente Theo Sundermeier, o que distingue as religiões secundárias é que elas têm consciência da sua novidade. É claro que as religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islã, não se apresentam como religiões secundárias ou contra-religiões. O monoteísmo é, sob seu ponto de vista, a única religião originária. Os ensinamentos de Moisés, Jesus e Maomé têm o sentido de um retorno à verdade monoteísta, que no meio tempo havia sido encoberta por erros. Isso torna ainda mais notável a ênfase com a qual o mito do êxodo representa a transição de uma religião primária para uma secundária. Com essa transição, que a tradição judaico-cristã designa como mudança da época Antelegen para Sublegen, muda também o espaço de agregação da religião. Ela situa-se em uma base estritamente normativa, a lei. Distancia-se claramente do que é diferente, cujos símbolos mais importantes são Egito e Canaã, e adota a forma de uma aliança, Brit, segundo o modelo de um pacto político, em cujo contexto Israel se torna o povo de Deus de um lado e Deus, o Deus nacional, de outro. Aqui, na perspectiva interna da autointerpretação bíblica, não se restauram um estado original ou relações originárias. Cria-se algo novo, revolucionariamente. Eu compreendo todo o complexo do Êxodo e do Sinai como a versão narrativa dessa conversão da religião primária para a secundária,
para o estado mais elevado de agregação de consciência, compromisso e obrigatoriedade. Cientes de sua novidade, as religiões secundárias se veem enfaticamente como religiões distintas, diferentes das religiões primárias, que não se distinguem da cultura, nem podem ser separadas setorialmente dentro da cultura. Religiões secundárias ou contra-religiões desenvolvem um grau mais elevado de consciência, pois a distinção entre verdadeiro e falso, na qual se fundamentam, precisa ser continuamente reproduzida dentro delas. As religiões secundárias veem-se como religiões não só em oposição à magia, à superstição, à idolatria e outras formas falsas de religião, mas também em oposição à ciência, à arte, à política e a outros setores culturais. A transição da experiência religiosa primária para a secundária é, portanto, um processo de conscientização. E essa reflexão do Asman eu considero importantíssima no entendimento da questão dos monoteísmos, né? Não sei se vocês todos já assistiram a live aqui no canal, em que eu, Wellington Barbosa e Max Cassim, nós desenvolvemos um pouco as ideias a respeito do desenvolvimento das religiões do Antigo Israel, né? Do politeísmo para o enoteísmo, para a monolatria e então para o monoteísmo. E é importante a reflexão do Asman sobre aquilo que nós discutimos na live, porque não é necessariamente que esse caminho do politeísmo para o monoteísmo tenha sido um processo natural. Mas realmente o monoteísmo foi algo forçado, foi pontual, foi uma quebra na religiosidade, nos processos religiosos que existiam dentro desses grupos humanos. Então, o monoteísmo em si, ele é excludente, é intolerante, e por isso o Asman chama o monoteísmo, ou os monoteísmos, né, de contra-religião, porque ele quebra, ele não é um desenvolvimento natural do aspecto religioso. E é interessante também essa questão de que ele denomina um processo de conscientização daquilo que ele chama de religiões secundárias, ou seja, os monoteísmos, né? Porque o processo, a vida religiosa, ela é natural na antiguidade, ela é natural nessas religiões primeiras, né? Nessas religiões mais antigas. E essas expressões religiosas, elas fazem parte de todo o desenvolvimento da vida. O que pode ser questionado, e com razão, e com outros pontos de vista e outros embasamentos, é a questão de que os monoteísmos são processos políticos. Eles também fazem parte de cultura, eles também são ideologias estabelecidas. E o que é preciso tomar um certo cuidado e que precisa ser aprofundado é que os textos, por exemplo, da Bíblia, eles precisam ser lidos dentro dos seus contextos políticos, os contextos políticos redacionais, daqueles que redigiram os textos. E aí existem as outras teorias, e por isso eu enfatizo, até vou colocar aqui na descrição, para que você assista a nossa live sobre o desenvolvimento das religiões do Antigo Israel, e até mesmo tem uma live sobre tradução e tradições, para compreender que os textos do Antigo Testamento, diferente daquilo que o senso comum, o que muitas igrejas ensinam, principalmente o Pentateuco, por exemplo, não foi escrito por Moisés, não são escritas tão antigas assim, né, na sua maioria. E é preciso levar em conta que esses redatores, esses escritores, tinham uma realidade religiosa muito diferente da que nós entendemos hoje. Por isso, esse livro aqui, que foi lançado ano passado, né, 2021, agora é ano passado, é um livro recente, uma obra recente e necessária para se pensar as questões religiosas do monoteísmo, suas implicações filosóficas e também políticas. Fica aqui a dica da leitura. Boa semana para vocês e até a próxima.